Hoje é quinta-feira, dia 8 de junho. Eu estou aqui na Padaria Integrale com o Henrique Becker, que é biólogo do Projeto Tamar. E hoje a gente foi fazer uma observação de tartarugas. Tivemos uma manhã aí bastante cheia de atividades envolvendo esses animais. Henrique, que espécies de tartaruga a gente consegue ver aqui em Ubatuba nas costeiras, nas praias, ao ar livre? Basicamente, a tartaruga que é mais comum, não só aqui em Ubatuba, mas no litoral brasileiro como um todo, é a tartaruga verde, a Chelonia midas, e sempre indivíduos juvenis. Com alguma sorte, a gente pode ver uma tartaruga de pente também aqui em Ubatuba, e muito mais sorte, uma cabeçuda, o que seria uma situação mais rara. Mas basicamente o que as pessoas veem é a tartaruga verde. E eu reparei que a gente vê ela subindo a cabeça, né? Aí ela desce de novo. Esse movimento e também essa aproximação dela na costeira, o que significa isso no comportamento do animal? A tartaruga ela sobe a superfície para respirar. É um animal pulmonado, ela tem que subir para respirar. E durante a alimentação dela, que ela está em atividade, buscando alimento, ela gasta mais energia e sobe mais vezes para respirar. Então ela sobe, geralmente a tartaruga verde tem o costume de respirar 2 vezes seguidas. Ela sobe, dá uma respiradinha, para um pouquinho, respira uma segunda e desce. E aí ela vai ficar mais 10, 15 minutos comendo e depois vai repetindo a respiração. Então ela está respirando durante o movimento de alimentação, o hábito de alimentação. Quais são as condições ideais assim, para se avistar tartarugas ao ar livre? Como a aparição da tartaruga ela é muito breve, então o ideal é que você tenha uma condição de água limpa, transparente, para você poder ver o bicho mesmo antes de ele chegar à superfície, né? Então você já começa a ver a movimentação antes de ela chegar à tona, isso facilita um pouco, e que o mar não esteja muito mexido, né? Então se ele tiver, quanto mais flat, como a gente fala, se tiver menos ondulação, fica mais fácil de chamar atenção. Qualquer momento que ela submerge, que ela põe a cabecinha para fora para respirar, a gente vai conseguir notar no horizonte. Então o momento mais fácil é isso, a água bem calminha e transparente. E o que mais que é possível observar quando a gente vai olhar esses animais na natureza, assim? Que nem você falou, é difícil identificar o sexo, mas dependendo do tamanho do animal, da cauda, tem alguns aspectos que... E também a própria espécie, né? Como se treinar para identificar isso? Assim, não é tão simples, né? É verdade, o treino para identificar a espécie é mais complicado. Acho que isso cabe mais realmente a quem está realmente estudando o bicho, se aprofundando na pesquisa de tartarugas, que vai conseguir pegar as manhas de observar. Como eu estou falando, mais de 90% das vezes a chance vai ser de ser uma tartaruga verde, então a pessoa não tem muito como errar. Se ela disser que é verde, vai acertar. Pouca chance de erro. Mas a gente vê esses animais durante o dia geralmente se alimentando. No começo da manhã é um momento que eles estão um pouco mais ativos, depois durante a metade do dia ficam um pouco mais parados, ao fim da tarde vão se agitar de novo. E elas estão procurando alimento, então nadando em volta das pedras, mergulhando, subindo. O que a gente presencia é de fato o movimento de alimentação. Como a gente está falando de tartarugas jovens, né, tartarugas bem jovens, a gente não vai ver nada de comportamento ativo, de namoro, de nada disso, porque as tartarugas são muito jovenzinhas aqui. Por que elas são jovens, as tartarugas que a gente já visto aqui, normalmente menores, né? Aparentemente é uma questão da região mesmo, aqui é uma área de alimentação de tartarugas jovens, juvenis. Os adultos aqui no Brasil a gente encontra mais no norte do país, né? Então aqui é muito raro aparecer uma tartaruga adulta aqui, muito raro. Então o que a gente vai observar mesmo é o animal se alimentando ou repousando nas pedras. Durante o passeio no barquário, hoje a água não estava com a transparência ideal, mas teve um dos momentos que o Peter, que é o marinheiro ali, que é o nosso marinheiro e guia, ele sabia que tinha uma tartaruga, estava mostrando pra gente, a gente não conseguia ver, mas ela estava repousando embaixo da pedra, na toca, que também uma exibição do comportamento dela, de como ela costuma repousar junto das pedras, enfiando a cabeça, uma parte do corpo embaixo das pedras. Isso também é bacana de observar, mas aí já requer que seja um passeio dentro de um barco, como foi o que a gente fez hoje, né? O barquário, que permite essa visão subaquática, né? Uma avistagem da costeira já não seria tão simples de observar esse tipo de comportamento. Então a gente tem, para observar as tartarugas na natureza, a gente tem pode avistar elas da terra, né, da costeira, ou mergulhando. E quando a gente vai fazer, por exemplo, um mergulho, não um mergulho profissional, um mergulho de turista, de curioso, né?
Quais são as dicas para a gente conseguir ver, encontrar com elas de perto? O que a gente sabe que as pessoas que fazem o scuba, né, o snorkeling, como chama, né, o mergulho livre, aqui em Ubatuba elas têm, com alguma sorte, conseguem ver tartarugas, né? Agora é importante se aproximar com muita calma, né? Então sempre ficar atento de se aproximar devagar para não assustar a tartaruga, né? Então movimentos bruscos ela vai nadar se afastando, você vai perder a oportunidade de ver ela se alimentando. Então quanto mais calmo for, melhor, né? Só que isso requer um pouco de treino, um pouco de atenção, né? De você estudar um pouco a situação antes. Eu sei que a tartaruga vai aparecer ali, então eu vou chegar mais calmo para tentar observar. Outra questão é nunca se aproximar com intenção de tocar o animal. É muito comum as pessoas, principalmente no mergulho autônomo, quererem pegar carona com a tartaruga. É uma coisa, uma mania de pegar, de querer pegar. Isso é uma tendência que as pessoas têm de fazer, mas que aos poucos vai inibindo o animal de usufruir daquele espaço. Então, se ele sabe que ele vai sempre estar sendo incomodado pelas pessoas, ele vai procurar outro canto para morar, e aí vai dificultar novas avistagens futuras. Então não faz sentido ficar incomodando o animal. Além da legislação mesmo brasileira dizer que é proibida molestar os animais. E ficar tocando os animais dessa forma configura inclusive crime ambiental. Então eu recomendo não tocar pela questão de não incomodar os animais, de preservar a possibilidade de poder estudar o animal, contemplar ele. Quanto menos incômodo for, mais chance de observar o animal no seu comportamento natural. E além disso, evitar de cometer um crime ambiental que está previsto em lei. E agora, só para encerrar, depois ali na visita ao Projeto Tamar, a gente falou das ameaças, né, às tartarugas. A gente tem algumas pescas que podem acabar pegando sem querer a tartaruga, matando até. Tem também a questão do lixo, né? Aqui em Ubatuba, o que mais ameaça a tartaruga? Se é que tem um ranking disso, né, digamos assim. A gente tem falado sempre da questão da pesca. A captura acidental na pesca ela é uma ameaça para as tartarugas no mundo todo. Numa região como Ubatuba, a gente se limita a falar dessas duas questões, da pesca e da questão do lixo, que são as ameaças mais graves. Em áreas de desova, no norte do país, a gente tem outros problemas, que é realmente a urbanização, a alteração do habitat de desova, que é muito séria e acontece com muita frequência aqui no país. Mas aqui em Ubatuba, que é uma área de alimentação, os grandes problemas são a questão realmente da pesca e do lixo. A questão da pesca, gradualmente, ela vem sendo contornada ou resolvida pela questão da sensibilização, pela pesquisa, buscando alternativas que a gente chama de medidas mitigadoras, medidas que você possa adotar de alteração tecnológica, muda um pouquinho o formato da rede, o horário de pesca, muda um pouquinho o anzol, define áreas de exclusão de pesca, você vai conseguindo contornar o problema e diminuir a mortalidade de tartarugas. Então é algo que você pode trabalhar e buscar soluções. A questão do lixo é uma questão mais complexa, porque não tem alternativa tecnológica que resolva. A única forma de resolver isso é não jogar lixo no mar. Mudança de comportamento. Mudança radical do comportamento da população toda, né? E a gente não está falando só do turista, a gente está falando do turista, do morador local, de quem vem de fora, de todo mundo, né? Então, assim, eu lembro que uma vez um biólogo falou pra gente que uma pessoa que joga um lixo, por exemplo, em Santo André, ele pode vir parar no mar, né? É verdade. Sim, às vezes você está muito longe da área marinha, mas esse lixo vai acabar no mar. Isso é muito louco. Às vezes acho que as pessoas nem pensam que eu uso como exemplo, uma vez a gente encontrou numa tartaruga morta uma etiqueta de plástico de um medicamento de homeopatia que tinha o nome da pessoa e o endereço em Ilha Solteira, que é no Oeste Paulista. Aí eu fiquei, vem a seguinte pergunta, né? Esse plástico, ele foi parar no mar porque alguém de Ilha Solteira estava passando férias em Ubatuba e jogou esse lixo no lugar errado aqui? Ou esse lixo que é plástico e que dura décadas ou séculos para se decompor, foi jogado de fato lá no interior paulista, caiu no Rio Tietê, desceu até o Rio da Prata, saiu lá na foz do Rio da Prata, no Uruguai, e foi comido por uma tartaruga marinha lá no Uruguai que veio para cá, porque a gente sabe que as tartarugas de Ubatuba migram até o Uruguai, as tartarugas do Uruguai vêm para Ubatuba. Então, quer dizer, as duas alternativas são possíveis. E é muito maluco pensar que um lixo do interior do país possa vir impactar uma tartaruga que mora em Ubatuba. Mas é fato, existe a possibilidade.
É mais provável que algum turista de Ilha Solteira tenha vindo para cá e jogado esse lixo no lugar errado, mas pode existir sim esse impacto fazer toda essa volta, porque o lixo leva décadas o plástico leva décadas para se decompor, séculos, então realmente pode acontecer. Uma coisa que eu acho bem interessante é essa questão dos deslocamentos das tartarugas, né? Não sei se vocês estudam isso, da onde vem as tartarugas de Ubatuba. Você comentou de diversos lugares bem distantes daqui até, e elas também vão para outros lugares, né? Então esse deslocamento, muita gente também atribui à tartaruga essa questão da lentidão, mas a gente sabe que no mar ela é muito rápida e consegue percorrer muitos quilômetros rapidamente. E como que funciona isso, esse vai e vem de tartarugas, né? Essas passagens aqui? A gente está tentando entender esse vai e vem, que a gente ainda não conhece em toda a sua complexidade. As tartarugas são animais altamente migratórios, é sabido que migram mais de 2.000 quilômetros entre áreas de alimentação e desova, mas a gente tem recolhido informação de deslocamentos muito maiores que esse, né? Então, o Tamar, através de um programa de marcação, que a gente chama de marcação e recaptura, a aplicação de anilhas de aço inox que a gente coloca na nadadeira da tartaruga. Essa anilha é numerada, ela permite identificar um indivíduo. Então eu marco hoje essa tartaruga que foi capturada numa rede e devolvo para o mar. Se essa tartaruga for encontrada daqui a 5, 10 anos de novo, eu vou identificar, medir, pesar, vou saber o quanto ela cresceu, o quanto ela engordou e por onde ela tem passado. Então a gente já tem tartarugas marcadas em Ubatuba que foram encontradas no Uruguai, tartarugas marcadas por programa de pesquisa no Uruguai que foram encontradas aqui em Ubatuba, tartaruga de Ubatuba que foi até o Ceará, e a tartaruga mais distante de Ubatuba até agora foi uma que a gente marcou na Pissinguaba em 94 e que 13 anos, 97, 2007, 13 anos depois ela foi aparecer na Nicarágua. Então foi a mais distante. Mas como é que vocês fazem a ponte com essas pessoas que estão lá? Porque um pesquisador da Nicarágua encontrou a tartaruga, com a marca e entrou em contato com o Tamar. Falou, encontrei a marca de vocês com esse número, numa tartaruga. E existe essa comunicação entre os programas de conservação. Sempre existe um interesse de quem encontrou saber de onde veio e quem pôs a marca saber onde foi parar. Então essa troca de informação é natural. E aí a gente acaba sabendo onde foi parar os bichos. Então, mandou pra caramba, né? Ela nadou bastante. Em 13 anos, como ela já era uma tartaruga grande quando saiu daqui da Pissinguaba, é possível que ela tenha voltado lá para desovar, numa área de desova dela, que a gente sabe que o Caribe é uma das fontes de tartarugas de Ubatuba. Como é que a gente sabe que são fontes? Pelo trabalho, pelo estudo do Caribe, pelo estudo de genética. Então durante um tempo, a gente coletou amostras de tecido das tartarugas de Ubatuba e comparou as tartarugas de Ubatuba com as áreas de desova que existem no Atlântico Sul e Central. E que são padrões de DNA que já são publicados, já são conhecidos, publicados. E pelo menos metade das tartarugas de Ubatuba vem de uma ilha que fica no meio do Atlântico, no meio do caminho entre Brasil e África, uma ilha que chama Ascension. É uma das principais áreas de reprodução de tartaruga verde no Atlântico e as tartarugas de Ubatuba estão vindo pelo menos metade de lá. A outra parte vem da ilha de Trindade, no Espírito Santo, um pouquinho de Atol das Rocas, Fernando de Noronha, um pouco de Suriname, Venezuela, e um pouco do Caribe também. Então a gente vai juntando dado de genética com dado da marcação e recaptura. Futuramente a gente tem uma intenção de um dia trabalhar com telemetria por satélite, que é mais uma ferramenta de pesquisa que pode ser usada, que você põe um transmissor e acompanha em tempo real onde a tartaruga está passando. Então futuramente a gente quer ter algum trabalho como esse aqui para complementar esse estudo. Então é importante a gente conhecer de onde saiu a tartaruga, onde ela nasceu, por onde ela está passando e principalmente quais os problemas que ela enfrenta em cada lugar e propor medidas de conservação em cada lugar. Não adianta a gente proteger só em Ubatuba se elas forem mortas num município vizinho. Enfim, a gente tem que saber qual o caminho que está fazendo e o que acontece com elas ao longo da vida toda. Para encerrar agora mesmo, você falou que tem uma perspectiva boa em relação a algumas espécies que estão conseguindo melhorar a sua população, crescer, né? Comenta um pouco sobre isso, essa parte positiva também, né? Porque a gente fala muito do lixo, das ameaças, dos impactos, mas tem um trabalho dando resultado, né? As tartarugas, elas são animais de ciclo de vida longo, né? Vivem em torno de 100 anos e para ficarem adultas levam 25, 30 anos. Então o Tamar, que tem 35 anos no Brasil, a gente tem comentado que é como se tivesse protegido até agora uma geração de tartarugas. As primeiras tartaruguinhas protegidas 30 anos atrás, agora estão voltando à praia para desovar. E nos últimos anos a gente tem visto um aumento mais acentuado no número de ninhos.
Então, para você tirar conclusões sobre a tendência de população de tartaruga, você tem que fazer monitoramento regular, sistemático, do mesmo jeitinho ao longo de décadas. E o trabalho de longo prazo é muito difícil. Um trabalho de pesquisa que você fique décadas fazendo o mesmo tipo de contagem, monitoramento é muito complicado, quando a gente não tem assim uma facilidade de recursos para pesquisa. Mas ainda assim o Tamar tem conseguido fazer isso e ele já encontrou resultados positivos para 4 espécies, nas áreas de desova, que geralmente o mais simples é contar as tartarugas que estão botando ovos. Então a tartaruga de pente tem aumentado a população, a tartaruga cabeçuda tem aumentado a população, a oliva tem aumentado a população. Quando eu digo essas 3 espécies, são o número de fêmeas e ninhos vem aumentando. E mais recentemente a gente conseguiu aqui em Ubatuba publicar um artigo mostrando que a população de tartarugas verdes de Ubatuba está aumentando, numa faixa de próximo a 9% ao ano o índice de capturas. A gente tem feito esse trabalho, o que foi de inovador nisso foi usar os dados de pesca artesanal. Os pescadores que são parceiros comunicam ao Tamar as capturas e a gente vai registrando. E ao longo dos anos tem aumentado o número de tartarugas que vêm sendo capturadas nas redes. Então a gente está conseguindo ver que tem um aumento. Então é positivo o aumento da população, então está tendo uma retomada da população de tartarugas. O que não nos deixa confortável ainda é que os problemas que ameaçam as tartarugas também seguem aumentando. Então a pesca, a gente tem encontrado resultados aí, medidas mitigadoras, mas ela é um problema que vem aumentando pelo fato do decréscimo da produção pesqueira. Tem menos peixe, então é necessário colocar mais redes e pescar mais longe para pegar o peixe, e aí acaba pegando mais tartaruga. O lixo está aumentando, infelizmente não está diminuindo a quantidade de lixo. Então o problema da tartaruga que come o lixo e vem encalhar na praia vai aumentar. Então infelizmente ainda tem alguns problemas. Está aumentando as populações, mas alguns problemas seguem crescendo. E a gente ainda vai precisar monitorar isso ao longo de mais algumas décadas para realmente ficar tranquilo. Tá ok. Muito obrigado, Henrique, pelo monitoramento de hoje, por dividir com a gente essas informações sobre esse animal que é tão incrível, né? É incrível, carismático, cativante. Lindo.